quarto andar desse prédio que funciona o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um espaço aberto disponível aos públicos do SESC para estudo e conhecimento. Você conhece? Os encontros, como cursos, seminários e palestras, são realizados em salas de diferentes formatos, com a intenção do diálogo entre os saberes. Precisa de um lugar tranquilo para estudar? O CPF tem um clima acolhedor. As salas de estudo disponíveis ao público são espaços individuais ou para grupos menores. No espaço de brincar, crianças e bebês também podem se divertir com os seus responsáveis. E aquele cafezinho ou sopa no final da tarde? A cafeteria do CPF tem. Um espaço de convívio e de muitas reflexões, pensando na saúde e no bem-estar de todos. Sabe aquele livro que você precisa para o seu estudo? A biblioteca do CPF tem mais de 10 mil volumes na área de humanidades. E uma dica, ela é circulante. Qualquer pessoa pode consultá-la ou pedir emprestado um livro do acervo. Na central de atendimento, você pode fazer a sua credencial ou comprar ingressos para eventos de qualquer SESC. Essa unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite. No horário noturno, temos disponível transporte gratuito até o metrô. Já aos sábados, o CPF funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E se você vem de bike, tem bicicletário. Um espaço de encontro, de criação, reflexão crítica, um espaço de conhecimento. Venham, aguardamos vocês! Olá, meus amigos e amigas, mais uma vez aqui nessa telinha, nessa telona, depende do lugar que você vai assistir a gente, no Free Paracatu, né? E essa discussão, mais uma vez aqui, importante para essa temática que a gente carrega literatura, ancestralidade, para essa cidade tão charmosa, tão assim, acolhedora como é Paracatu, aqui em Minas Gerais. Vamos conversar um pouco sobre nosso patrono, né, o nosso João Cândido, Cândido Portinari. João Cândido Portinari é o filho do João Cândido. Então, sobre o Cândido Portinari, a gente está com a exposição aqui na Praça Central, com 40 obras ampliadas, né, que fala sobre a questão das obras do Portinari que ele dedicou a retratar a população negra, homens, mulheres, crianças. Então, um pouco sobre essa obra, sobre a importância dela para as artes plásticas brasileiras, para a nossa cultura artística, que vamos conversar um pouco aí com a Amaury. E aí, Amaury, obrigado por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. Enfim, tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, então, eu quero muito agradecer primeiramente a oportunidade de estar fazendo parte desse projeto, né? E dizer que eu tenho um carinho enorme por Minas Gerais. A minha família é de Minas, né? Lá de Barbacena. Minha bisavó era de Minas, então eu tenho um carinho muito grande. Eu agradeço muito por estar aqui. Minas é um estado tão grande que acho que quase todo mundo é de Minas, né? Depois é baiano, né? Depois é da Bahia, né? Verdade. E da Bahia. Então, enfim, mas a Minas realmente é uma cidade acolhedora e eu adoro, adoro estar aqui em Paracatu, por exemplo, então é fantástico. Eu queria que a gente começasse essa conversa sobre o Cândido Portinari. A gente tem muitos aspectos da obra do Cândido para tratar, já tratamos aqui de alguma delas, né? Mas a gente fala dessa construção da identidade negra
né, em Cândido. E aí, na sua verticalização, essa questão do folclore, né, como essa questão do folclore brasileiro e dessa identidade se confrangem, elas se dialogam entre si, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre você, para que as pessoas que estão aqui nos acompanhando no Free Paracatu pudessem te conhecer, e aí você já pode também entrar um pouco nesse tema que a gente está querendo discutir, da identidade negra. Tudo bem. Bom, meu nome é Mauri Albino, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 26 anos, sou escritor de um livro chamado Mitos e Lendas, né, um livro de histórias folclóricas. Sou formado em letras e trabalho também como redator em uma revista no Centro Cultural do Brasileiro em Londres. Falar um pouco sobre essa contextualização de Cândido Portinari e o folclore, eu peguei como primeira e eu acho que uma das mais importantes, segundo a minha opinião, né, a Mãe Preta. É uma obra que quando eu vi a primeira vez, primeiro entrando na minha contextualização, eu não conhecia Cândido Portinari na infância, né? Eu venho de uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, então você não tem muito acesso a esses grandes nomes da cultura, né? E eu não tinha acesso a Cândido Portinari. Quando eu vim ter acesso a ele, foi na faculdade, na graduação, né? Já adulto. E eu me deparei com essa obra e fiquei perplexo, né? Porque é uma obra que me remeteu aos meus ancestrais, a minha mãe, a minha bisavó, a minha avó. E minha bisavó, inclusive, foi a mulher que me deu a forças e me deu inspiração para escrever esse livro. E Cândido Portinari, ele traz isso. Ele traz a mulher preta segurando uma criança preta, né? Em outras contextualizações, em outras obras também, ele traz uma mulher gorda, negra, segurando uma criança branca, né? Mas ele não traz ela de uma forma pejorativa ou de uma forma que coloque essa mulher de uma forma negativa, como era retratado em histórias como a Tia Anastácia, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou a Meme e Um Vento Levou, sabe? Ele coloca ela como uma mulher acolhedora, a mãe, a guerreira, a mulher que muitas das vezes deixa de criar o seu próprio filho para criar o filho de outras pessoas e que conta, a partir dali, as histórias de vivência dela e de sua cultura, né? Então, o folclore brasileiro, ele nada mais é do que o contexto dos povos indígenas com a contextualização dos negros, né, africanos, desculpa, me enrolei um pouco, africanos que vieram escravizados de África e trouxeram em conjunto sua cultura, sua história, né, e por muitas das vezes ela acabou sendo ficada de uma forma demoníaca, né? O folclore até hoje, ele muitas das vezes ele é utilizado de uma maneira demoníaca e não é, né? Ele é o retrato do povo brasileiro, assim como o Cândido Portinari trouxe nesse retrato, né? Eu digo que é um retrato, porque não é uma pintura, ele é um retrato de muitas e muitas e muitas famílias brasileiras. Eu sou completamente apaixonado por esse fato. Bom, Mauri, eu acho que a gente pegou o espírito da coisa aqui, né, quando a gente fala de Cândido Portinari. Sim, Pois é, a origem do Cândido Portinari, talvez ela dialogue muito com o que ele expõe, com o que ele pinta, com o que ele cria na sua arte, né? Não seria diferente com um homem que tem uma origem humilde como a dele, enfim, e que tem uma compreensão social também do período que ele viveu, né? O Cândido Portinari é do século XX, o homem do século XX. Então viveu naquela confluência ali onde a população negra, em número muito grande, era muito usada como mão de obra brutal, quer dizer, ou seja, né,
os homens sempre em serviços não intelectualizados, digamos assim, né? Sempre como uma mão de obra, né? Área rural, enfim, tudo nesse sentido. E aí você pega essa conexão, né, da questão do folclore, quer dizer, como essa presença do negro, né, no interior, nas fazendas ainda, mesmo depois da abolição da escravatura, se manteve grande, né, muito expressiva, e fazendo trabalhos análogos à escravidão, nesse sentido, né, análogo à escravidão, quer dizer, dando continuidade de uma outra forma, né, aí também agora de subemprego, parcamente assalariado, né, nesse contexto, né, e o Portinari traz isso para esse contexto do século XX, né, quer dizer, isso é uma espécie de protesto do Cândido Portinari, né, ou seja, uma rejeição a esse sistema, né, que ainda continua colonial, que ainda continua com o mesmo processo diante do 13 de maio de 1888. Seria isso? Olha, Tom, vocês me chamou a atenção de uma coisa também que eu acho muito. Acho que não só eu, como você também, como escritor, eu acho que talvez a gente compactue do mesmo entendimento. Ah, o artista em si, ele tem um olhar muito. Eu acho que não talvez do seu interno, mas ele olha muito para o mundo. É um olhar observador. Isso, peguei o ponto, olhar observador. Ele tem um olhar muito observador. E Cândido Portinari ele tem um olhar observador sobre tudo. Então, todas as obras dele você consegue interpretar de inúmeras formas, mas você sempre vê uma crítica. Você às vezes se incomoda, você às vezes fica se questionando, e todas as obras dele, inclusive essas que têm essa referência folclórica, como A Mãe Preta, Favelas também, que é muito a cultura folclórica, né? Onde aparecem pessoas dentro da favela, negros dentro da favela, tocando instrumentos, batuques, que inclusive nos Estados Unidos foi proibido, né, os batuques. Então aqui no Brasil é uma coisa muito brasileira, né, africana também, e ele tem esse olhar crítico para toda essa situação. Mas o que eu acho mais interessante nisso tudo é que Cândido Portinari ele trouxe isso não só para as obras, mas também para o familiar. Eu tive a honra de participar do curso, né, de monitores do Projeto Portinari, e eu vi ali que o João Portinari, tive a honra também de participar de uma palestra dele, de uma aula, né, do professor Cândido Portinari, João, e ele é uma pessoa muito simples. Ele é uma pessoa que compactua dos mesmos princípios do pai. E trazer uma sacada que eu achei de mestre, trazer as obras de Portinari e os ensinamentos de Portinari para dentro das favelas, com Portinari nas quebradas, foi uma coisa absurda. Porque 90% daquelas crianças que estão ali, não só crianças, jovens, adultos, eles nunca tiveram acesso uma grande galeria de arte, as obras de Portinari, quem era aquele homem. Então, elas se enxergarem uma mulher preta que entra dentro daquele lugar e vê uma pintura que vai remeter à mãe dela, à avó dela, ou até ela mesma, é uma coisa incrível, né? Eu acho que isso muda o futuro, com certeza, daquela criança, daquela mãe, daquela mulher, daquela menina, né? Então, ele está seguindo fielmente os passos do pai. Talvez mesmo não querendo, mas ele está conseguindo levar um legado ao nome Portinari. Eu penso que, quer dizer, como você estava falando, a questão da questão artística, né? Quer dizer, a pessoa, o Cândido poderia ser qualquer coisa na vida, né? Mas eu acho que a arte, a pintura, essa expressão maior é o que tocou
mais próximo do Portinari. Quer dizer, ele o Jaime também escreveu, né? Então, também tem um outro lado dele que a gente pouco conhece, né? Que é o lado de poeta dele em si. Mas o que a gente imagina em Portinari é que como ele pega um tema que ainda era um tabu para a sociedade, no sentido, né? E que tocar nesse assunto era uma coisa assim pouco valorosa, né? Isso não quer dizer que não tenha valor, né? E nós não estamos falando sobre isso, né? Não é isso que a gente está pontuando aqui, né? Sobre valores da cultura negra em si, mas, pelo contrário, a cultura negra é muito valiosa, Sim, mas não no aspecto que você tem. Durante todo o processo de escravização do Brasil, homens e mulheres negros com um potencial cultural e intelectual imenso no Brasil, mas que sofreu completo apagamento da sociedade brasileira, né? Aí, há pouco tempo, Machado de Assis ainda era considerado como um autor branco, né? Você imaginar Machado sendo considerado como um autor branco. Lima Barreto, grande escritor, romancista, só era visto como um cara ligado ao álcool, né? Enfim, né? Um alcoólatra em si, foi duas vezes internado no manicômio. Então, essas relações das imagens de Lima, por exemplo, doente, né? Internado, de um Machado embranquecido por vários processos mesmo de embranquecimento de fotografia, né, feita até por computador, né, só para justificar um pouco desse ponto de vista. E o Portinari vai no caminho oposto, né? Ele vai empretrecendo essas galerias que até então só tinham em si as artes, quando não eram pinturas de pessoas europeias, né, enfim, né, ou o branco brasileiro, né, mas eram a natureza morta, que aí, né, é colonialismo, né. O Portinari vem com uma proposta totalmente diferente. Quer dizer, lógico, né, o Portinari não fez só isso, né, a obra dele é imensa, imensa, muito grande, de uma expressão muito grande. Mas essas pinturas, acho que a gente conhece até hoje, tem as 40 e poucas pinturas dele com relação às expressões negras, marcaram muito, né, o nosso imaginário em si, né? sim. Eu acho que marcaram também, Tom, principalmente porque o negro ele não era representado nas obras e não de uma forma tão profunda como Cândido Portinari fez. Eu acho que ele trouxe uma sensibilidade nas artes, nas obras e até mesmo nos poemas, porque tem muitos poemas ligados à cultura negra, ligados à cultura brasileira mesmo, né, à raiz brasileira, que antes não era visto, né? Então, são coisas e obras que impactam, né? E como você mesmo falou, esse embranquecimento, ele aconteceu e acontece principalmente dentro do folclore, né, com as obras, com o próprio Saci, que ele tem, o Saci na realidade ele tem duas origens, né? Tem a origem indígena, de um conto indígena, e tem a origem de um conto africano que ele meio que se perdeu, né? Dentro das minhas pesquisas eu vi que ele se perdeu, muitos em África não conhecem essa história de Saci africano, justamente porque foi embranquecida, foi demonizada na realidade, não foi nem embranquecida, foi demonizada. Então, tudo que tem a ver com a cultura negra, a cultura indígena também, ela é demonizada e acaba sendo perdida na história. Então, acho que, levando no contexto de Cândido, ele quer tocar mesmo na ferida, ele quer falar, olha, essa é a realidade do brasileiro, essa é a realidade do negro, essa é a realidade dos povos que batalham, batalham, batalham para outras pessoas estarem ricas ali, entendeu? Então, ele toca o dedo na ferida em uma época onde ninguém fazia isso, né?
Então, eu imagino quanto preconceito também ele não sofreu naquela época, quantas obras dele não foram expostas ou foram colocadas na prateleira para não serem exibidas, né? É óbvio que, como você mesmo falou, o Cândido ele tem inúmeras obras, mas essas foram as obras que impactaram mesmo, né? Então, eu fico imaginando ele nessa época, o quanto ele não sofreu também nessa época. Eu penso nessa virada de chave, né? Porque essa é uma virada de chave. Você tem uma virada de chave da, é, da questão do expressionismo da arte brasileira. Você tem toda uma história do século XVIII, final do século XVIII, XIX, onde o negro era só retratado como escravizado, né? E você tem vários artistas europeus que trabalham nesse sentido, né? Dessa configuração do negro. Depois isso vai vir para dentro de um contexto, né? Onde você valoriza o negro a partir da sua produção intelectual, ou seja, né? Machado é branco, porque é um grande escritor, um escritor importante, então não pode ser negro. Se tem importância, se tem valor, não pode ser negro, né? Depois você vem para o contexto da questão da mão de obra, né? Então você só tem o negro também na mão de obra em serviços de lavoura, por exemplo, né? Então você não tem um negro de terno e gravata, intelectualizado, sabe? Médico, engenheiro, né? Como até no século passado, no século XIX, você tinha isso, né? O André Rebouça era um grande engenheiro brasileiro. Então, é nesses contextos assim que eu acho que o Cândido vem quebrando tabus, né? Você tem ali do lado dele, ali, na mesma época que ele, de produção, o de Cavalcante, que vai trabalhar com as mulatas, né? De Cavalcante é considerado o pintor das mulatas no Brasil. Era um pintor negro, né? Até o de Cavalcante era sobrinho de José do Patrocínio, que foi o grande abolicionista, né? O homem da abolição da escravatura, né? Era sobrinho dele. Mas, assim, essa mudança de chave é que vem dialogando com a obra do Cândido. Eu acho que isso é um fator bem importante da gente destacar. Sim, de fato. Eu também acho interessante quando Cândido Portinari pega toda essa questão do que está acontecendo no Brasil, né, dentro do contexto anual, né, de suas obras, e faz uma tapeçaria cultural do Brasil, né? Então ele não relata, é óbvio que muitos pintores, escritores relatam é, o seu contexto, né, na sua essência, mas eu acho que Cândido ele faz além disso, né? Ele pega para tocar mesmo o dedo na ferida, para falar sobre aquilo, para que as pessoas discutam sobre isso, né? Ele não pinta apenas para expor em galeria, ele pinta para expor e para, olha, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa questão aqui, vamos conversar, vamos debater. Eu acho que essa essência de Cândido Portinari, em todas as suas obras, pelo que eu vi em todas as obras, em todas não vou mentir, em alguma das obras que eu vi de Portinari, porque ele tem uma galeria extensíssima de obras, em algumas que eu vi, eu percebi justamente isso. É muito tocante as coisas que ele chega a ser até um pouco, caramba, você olha para aquilo e você fala, cara, que dor, sabe? Que peso. Mas é justamente acho para haver o debate, sabe? Para sair de um. Porque sai da curiosidade, né, Mauri? Assim, você estava falando da questão do retrato, né? Quer dizer, a família negra é que tem menos imagens em si, né? Você pega uma família, a Sim, família tem menos imagens, sobretudo as famílias antigas. Hoje, com a tecnologia, celular, tudo isso, né, é muito mais fácil você ter imagens hoje, né? Mas uma criança hoje tem mais
fotografia do que, de repente, o século XIX inteiro. Um menino de 3 anos, uma menina de 3 anos. Mas retratar, né, homens e mulheres negros e as condições que você retrata, né? Tem uma altivez nessa retratação do Cândido. Isso também tem a ver com a questão da autoestima, né? Como estimula a autoestima para quem vê. Quer dizer, o negro está sempre nas páginas policiais. O Cândido tira o negro da página policial, vai botar, assim, no ambiente artístico, né? Ou seja, E, ele vai ser noticiado e reproduzido para as páginas culturais dos jornais, não nas páginas policiais em si, né? e ele coloca o negro como protagonista não pejorativo. Ele coloca o negro como protagonista da sua própria história, ele coloca o negro como, vamos dizer assim, um super-herói dentro da sua própria história, né? E coisa que não acontecia e muitas das vezes até hoje não acontece. Então, como eu digo, ele tem essa obra Mãe Preta, ela tem um espaço maravilhoso dentro de mim, né? Porque me recorda da minha bisavó, que era indígena, que veio de Minas, que veio para o Rio de Janeiro e que morou dentro da favela e que acolhia a todo mundo, né? Tanto filhos quanto filhos de vizinhos, filhos de patroas, porque ela trabalhou na Zona Sul cuidando de filhos de outras pessoas e deu origem também à minha avó com o mesmo trabalho, à minha mãe com o mesmo trabalho. Então, acho que quando o Cândido Portinari ele faz isso, quando nós vemos essas obras, a gente consegue ter um outro vislumbre. Putz, você enxerga aquilo de uma forma afetiva, mas você também pensa, eu acho que isso tem que ser mudado, sabe? Te dá um confronto interno para mudança, sabe? Então, eu acho que ele vai muito além dos quadros, muito além da essência artística dele, porque ele não era só um pintor, né? Ele era um poeta, ele também fazia várias outras coisas e transmutou tudo isso para o filho dele, para o João Cândido Portinari também. Que é o mantenedor, né, de todo o legado do Portinari. Então, você estava falando de uma coisa muito interessante, né? Porque a socióloga e antropóloga africana Sobonfu Somé, e ela trabalhou muito com essa questão da comunidade, né? Então, ela tem um livro chamado O Espírito da Comunidade, que fala exatamente nessa confluência de uma comunidade cuidar sempre do seu ente, né? Então, a sua bisa, ela tinha esse sentido, ou seja, na comunidade de Somé, ninguém ficava só. Não havia esse abandono que a gente vê hoje nas ruas, tanto nas ruas do Rio de Janeiro, como nas ruas de São Paulo, enfim, né? Sobretudo, né? Mas para as cidades brasileiras você tem esse aspecto do abandono de pessoas, crianças, pessoas adultas, pessoas idosas. Então, quando a sua avó acolhia, ela trazia um pouco desse espírito da comunidade, esse espírito comunitário, né? Se a mãe, se a pessoa, uma mulher é gestante, o marido pode trabalhar porque a comunidade vai cuidar daquela mulher gestante, está com bebê, que está fragilizada e tudo mais. Uma criança, ela tem pais de todas as naturezas, todo mundo é considerado pai daquela criança, no sentido de cuidar dela, o tio, o pai biológico, enfim. Então, acho que as nossas gerações antigas, né, traziam muito esse espírito que a gente não traz mais, esse espírito, né? Você estava falando da Mãe Preta, né? Como o Portinari ele vai de uma situação, né, ali de retratar homens no cafezal, por exemplo, como uma expressão de uma mãe preta, né, que tem toda uma configuração na nossa memória
Uma empreta é aquela que cuidava dos filhos da casa grande, né? Desde pequeno, amamentar, sabe? Quase educar, né? Servir de tudo, né? sim. Existem imagens degradantes de mãe preta servindo de cavalo, né? Com crianças montadas nas costas e tudo mais, né? E aí o Cândido vem com o lirismo, né? Acho que acho que é a palavra, esse lirismo da obra do Cândido Portinari, né? Sim, e assim como ele traz também Mãe Preta, ele também traz em favelas. Você vê na coloração de favelas, inclusive em Mãe Preta também, que é um cinza, um azulado, trazendo uma melancolia, né, ali dentro, porque você tem todo, todo o sofrimento do contexto daquela época, daquele período, né, e obviamente não era uma situação fácil, mas você também traz um acalento, né? Ele traz, no caso ele, né? Ele traz um acalento, ele traz uma diversão, mostrando que dentro da comunidade, dentro daquela favela, a música, a diversão, a dança, a cultura, é, a sede de educação, a sede de aprender, né? Então, apesar da melancolia que é posta dentro da pintura, você também tem esse contexto de aprendizado, de cultura, de riqueza de elementos que existem dentro da comunidade, assim como em Mãe Preta também, que é a mulher que conta a história, é a mulher que não só para os seus filhos, né, mas para os filhos de outras mulheres, que contam as histórias da sua vida, que contam as histórias do seu cotidiano, né, que criam muitas das vezes histórias no sentido de punição ou de amedrontar para que aquela criança não faça coisas piores no futuro, ou até ali mesmo, no sentido de educar, né? Então, isso é o folclore. Então, Cândido Portinari, ele tem o folclore em toda a sua obra, né? Em toda a sua essência. Você acha, Mauri, que é um alerta social, através da pintura, o Cândido quis jogar algumas mensagens? Que tipo de mensagem ele teria jogado, colocado nas suas pinturas, assim? Para quem está, né? Como você falou, quer dizer, quem tem acesso a obras de artes, né, as galerias, são pessoas brancas, né? Hoje, isso está até mudando um pouco mais. Tem muitos artistas hoje contemporâneos importantíssimos no Brasil inteiro, né? Mas nessa época de Portinari, ele morreu em 62, como a gente já falou aqui, nessa época de Portinari, quer dizer, esse público era majoritariamente classe média, né? Consumidor de arte, classe média, branca. Você acha que qual o tipo de mensagem que Portinari queria passar ao lançar uma obra dessa numa galeria? Olha, eu acho que a crítica, ele queria criticar mesmo aquela sociedade. E pelo que eu vi do João Cândido, né, que é o filho dele, a humanidade dentro do João Cândido Portinari, com certeza, isso daí eu acho que eu não tenho dúvidas, foi transmitida pelos pais. Então, o Cândido Portinari também era essa pessoa que olhava para uma situação e não se acomodava e não fechava os olhos para aquilo. Ele queria ajudar. Eu acho que a forma que ele tinha de ajudar era justamente através da arte, que foi a melhor coisa que ele fez, porque veio de fato a virada de chave veio para mudar, né, a situação. Óbvio que ele deve ter sofrido muito, mas ele veio justamente para trazer uma crítica, né, vim para, olha, isso daqui não está certo, é isso aqui que eu quero trazer, isso daqui é a minha essência. Com certeza muitos tentaram mudar a, 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 a forma de, de arte dele, né? O que ele retratava, com certeza as pessoas
quiseram na época mudar, modificar isso, mas eu acho que essa é a essência dele, retratar fielmente o Brasil, né? O Brasil e sua essência, que são os negros, os indígenas, né? A, os pobres, a favela. Ele queria, de fato, trazer isso, botar eles como protagonistas. É como acontece no samba, né? Nas escolas de samba. Quem são os protagonistas são as rainhas de bateria, o mestre-sala de porta-bandeira, são aquelas pessoas que trabalham todos os dias em coisas que não são grandiosas, mas que no dia do desfile ele vai ser o foco principal, sabe? Ele que vai estar ali dançando, ele que vai se apresentar e ele que vai ser o grande foco daquela noite. Eu acho que ele quis trazer isso, esse incômodo. E as pessoas, obviamente, se incomodam com isso, né? Quando o negro começa Muito, a ser o protagonista, começa a incomodar as pessoas. muito, né? E o quanto também, quer dizer, é uma espécie de militância, né? O quanto a militância, né, do Portinari nesse sentido, né? Você vê o quanto, como ele retratou a guerra, né? Também na obra dele, né? Sim, e ele fez isso de forma, eu coloco como as duas formas que ele colocou. Ele coloca como uma forma muito explícita, em muitas das obras essa crítica é muito explícita, como em Guerra e Paz, é muito explícita, e outras obras ele coloca de uma forma intrínseca, né? Ele coloca por baixo dos panos a crítica ali para que a pessoa olhe aquilo e ela reflita com o tempo. Ele não coloca de forma tão impactante. Eu acho um gênio, de fato. Não sabia, na minha infância, que Cândido Portinari era brasileiro, não sabia disso, né? Depois que eu fui saber na minha graduação, e quanta diversidade, quão rico é o nosso país de artistas, de, de pessoas que preservam e disseminam a cultura, né, brasileira. É isso. É impressionante, né? Diversas pessoas já passaram por aqui, pelo FLI, o pessoal que está acompanhando a gente aqui está sabendo disso, né? Não, falam que não sabiam que Portinari era um artista brasileiro, né? E aqui é paulista, né? Ainda por cima, né? Nasceu em São Paulo, mas faz parte do Brasil esse apagamento, né, geral de quem destoa do sistema como um todo, né? E parece que o Cândido Portinari destoava muito do sistema e teve uma vida também ali totalmente voltada para a arte, né? Morreu, né, em função, né, dessa contaminação, inclusive das tintas, Sim. na vida dele. Se negou o tempo todo parar, né? Não, nunca quis parar e sabia que o destino dele estava traçado. Se continuasse a lidar com as tintas, a questão tóxica da tinta, né? E tudo mais. Mas o tão importante saber que ele agora está, inclusive, está fazendo 120 anos, né? De nascimento, 1903 e 2023, então ele tem essa homenagem em função desse aniversário do Portinari, mas o quanto ele nadou contra o sistema, enfim, foi bastante fora da caixinha, né? Nesse aspecto. Fico imaginando o Portinari hoje, com todos esses questionamentos sociais, com todo esse processo, né, que está vindo do empoderamento da população negra, sabe, dessas colocações, né, essas denúncias hoje pressionando o poder judiciário, né, com relação ao racismo, né? Você tem ali ainda pegou a lei Afonso Arinos ainda, o Cândido Portinari, que é ali dos anos 50. Mas eu acho que é um assunto imenso, e muito gostoso de se conversar. Eu acredito que o pessoal que está aqui nos acompanhando nessas conversas, aqui já passou muita gente aqui, viu, Amaury? E trouxe aspectos assim que até é um olhar diferente, né?
sobre o Cândido, e eu acho que quem está assistindo e vai depois assistir a exposição que está na praça, ou já viu, deve voltar lá para poder olhar com esse olhar que vocês estão trazendo aqui, você e outros participantes. Então, quero te agradecer imensamente por tua disponibilidade, para você trazer essas referências aqui sobre Portinari. Eu acho que é uma visão importante, nova, que só engrandece, né, a obra e só também engrandece aqui nosso festival, o Free Paracatu, né? Não sei se você quer falar alguma coisa. Olha, eu que agradeço. Foi um papo, uma conversa maravilhosa. Falar de Cândido Portinari é incrível, né? Falar sobre o legado de Cândido Portinari. Que bom que ele não parou, né? Porque a gente tem muita obra e tem muita obra que ainda não foi descoberta, que é dele. Então, ainda estão em pesquisas, em análises. Então, olha quanta coisa que a gente ainda vai surpreender, né? Para saber se não é, o que ele fez, além do que os nossos olhos viram, né? Então, eu quero muito agradecer, espero que um dia eu tenha a oportunidade de estar aí pessoalmente na Flip Paracatu, né? Eu tenho um amor e carinho muito grande por Minas Gerais, não conheço Paracatu, mas tenho muita vontade de conhecer. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Obrigadíssimo, Mauri, mais uma vez. E seguindo aqui a programação do nosso Free Paracatu, chamando o pessoal para aqui dar os likes, indicar para os amigos e vir aqui na cidade, ver a exposição aqui na Praça Central das obras do Portinari. Tenho certeza que vão sair impressionados e seguir a nossa programação presencial. Tem muita coisa boa e seguimos aqui, mais uma vez agradecendo. Amaury, um abração para você e Um um beijo abraço. para todo mundo que está aí nos seguindo, nos assistindo. Obrigado, viu?